Hoje vamos explorar um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, Gênesis 4, que traz à tona a história de dois irmãos, Caim e Abel. É um relato de escolhas, consequências e, acima de tudo, a natureza humana diante de Deus. Prepare-se para entender como o pecado entrou de forma ainda mais profunda na humanidade e como, mesmo em meio ao erro, Deus mostrou graça e misericórdia. A história começa com a vida de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Após a queda, a humanidade deu seus primeiros passos em um mundo marcado pela dor e pelo sofrimento. Mesmo assim, o Senhor concedeu a Adão e Eva filhos, e logo eles deram à luz dois filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, se tornou lavrador, enquanto Abel se dedicou ao pastoreio de ovelhas. Agora, é importante refletirmos sobre o contexto em que esses filhos nasceram. O que significava ser lavrador ou pastor na época? Por que essas escolhas são tão significativas para a história que estamos lendo? Essas ocupações não eram apenas funções sociais. Elas estavam ligadas ao relacionamento de cada um com Deus. Caim cultivava a terra, um trabalho árduo, resultado da maldição que recaiu sobre a criação após a queda. Abel, por outro lado, cuidava das ovelhas, que representavam a pureza e o sacrifício. De alguma forma, esses papéis refletem a posição de cada um diante do Senhor. Chega o momento crucial da história. Ambos os irmãos trazem suas ofertas ao Senhor. Caim oferece o fruto da terra, enquanto Abel oferece o melhor do seu rebanho. A Bíblia é clara em mostrar que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. O que isso significa? Não era a natureza da oferta em si, mas a atitude do coração de cada um. Deus não estava apenas interessado no que eles estavam oferecendo, mas na sinceridade de suas intenções. A oferta de Caim não foi aceitada porque ele trouxe apenas o que restava, sem o coração disposto a agradar a Deus. Abel, por outro lado, trouxe o melhor que tinha, com fé e humildade. Ao perceber que sua oferta não foi aceita, Caim ficou irado. Ele se afastou de Deus, mas mais importante, deixou a raiva e o ressentimento tomarem conta de seu coração. Deus, com sua graça, se aproximou de Caim e lhe disse: "Por que te iraste? Se fizeres o bem, não serás aceito, mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ele você deve dominar." Aqui vemos a grande misericórdia de Deus, que mesmo diante da ira de Caim, ainda oferece uma oportunidade de redenção. Mas Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele escolheu o caminho do pecado, que é a ira e a inveja, e chamou Abel para o campo. O que aconteceu a seguir foi o primeiro assassinato da história da humanidade. Caim matou o seu irmão Abel. Deus, em sua justiça, questiona Caim: "Onde está teu irmão Abel?" Caim tenta negar, dizendo: "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" Mas Deus já sabia. Ele sabia o que tinha acontecido. E aqui vemos um ponto crucial dessa história. Deus vê tudo. Não há como esconder nossos pecados ou nossa culpa. Deus então declara: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." A violência de Caim não foi esquecida, e Deus ouviu o clamor do sangue inocente de Abel. Este é um momento importante, pois nos lembra que mesmo quando achamos que estamos sozinhos em nossos erros, Deus sempre ouve o clamor dos injustiçados. Quando alguém é vítima de maldade, Deus está atento. Caim, então, recebe a sentença de Deus: "Maldito serás tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra." Essa maldição foi o reflexo do pecado de Caim, mas também representava a consequência de todos os pecados que vêm de rejeitar a Deus e seus mandamentos. Mas mais uma vez,
vemos a graça de Deus. Mesmo diante da grave transgressão de Caim, Deus lhe dá um sinal, uma marca, para que ele não fosse morto por aqueles que o encontrassem. Deus estava permitindo que Caim vivesse, mas agora ele teria que viver com as consequências de suas ações. Após esse evento, Caim se muda para a terra de Nod, a leste do Éden, onde constrói uma cidade e gera filhos. A Bíblia segue descrevendo a linhagem de Caim, com destaque para Lameque, um descendente de Caim que se vangloria de ter matado um homem por lhe ferir. Isso mostra o agravamento da violência na terra, em contraste com o desejo de Deus de restaurar o relacionamento com a humanidade. A história de Caim é marcada pelo aumento da violência e do pecado, mas ao mesmo tempo ela nos ensina sobre a responsabilidade pessoal. Como vemos em Lameque, a violência gerou mais violência e a justiça de Deus foi distorcida. Isso serve como um alerta para nós nos dias de hoje. O pecado, se não for tratado, se espalha e afeta gerações. Enquanto isso, Adão e Eva têm outro filho, Sete, e através dele a humanidade tem uma nova esperança. Sete representa a restauração, o filho prometido em lugar de Abel, que foi morto injustamente por Caim. A partir de Sete, os homens começam a invocar o nome do Senhor novamente, sinalizando o início de uma nova geração que busca a Deus. O que podemos aprender com essa história? Em primeiro lugar, que nossas atitudes diante de Deus são essenciais. Deus não olha apenas para o que oferecemos, mas para o nosso coração. Como está o seu coração ao se apresentar diante de Deus? Em segundo lugar, vemos que o pecado tem consequências graves. Caim sofreu as consequências de sua escolha, e todos nós enfrentamos as repercussões de nossas escolhas. No entanto, também aprendemos que Deus é justo, mas também cheio de misericórdia. Mesmo quando falhamos, Ele ainda nos oferece oportunidades de arrependimento. Agora, quero saber de você. O que essa história diz ao seu coração? Como podemos evitar cair nos mesmos erros que Caim? Deixe sua opinião nos comentários. Que possamos, assim como Sete, buscar a Deus e clamar pelo seu nome. Que nossa adoração seja verdadeira, como a de Abel, e que possamos dominar o pecado, como Deus ensinou a Caim. Não importa onde você esteja, sempre há uma chance para recomeçar com Deus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Compartilhar este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de redenção e misericórdia a todos que precisam ouvir. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.